Meus queridos, meus irmãos, nós temos que ser sinceros, porque Jesus, o nosso Deus, ele se agrada da sinceridade. A Bíblia ela é contra a hipocrisia. Ela é contra o homem ficar agindo como se fosse um ator. Quando eu falo homem, é homem e mulher, né? A gente fica demonstrando aquilo que de fato nós não vivemos. Então, o nosso Deus ele se alegra quando o homem aprende a ser sincero. Uma pessoa que vive sem hipocrisia, ela alcançará os maiores, as posições mais altas, na hierarquia espiritual, ou ela conseguirá chegar aos degraus de autoridade espiritual mais alto no reino de Deus. Isso é uma coisa que é real. Isso é real. Então, o nosso Deus, ele ama a sinceridade. A própria Bíblia diz que Deus, ele procura os que o adoram em espírito e em verdade. Então, o nosso maior erro é querermos enfeitar as coisas, querermos agir como, vamos dizer assim, a gente querer ser alguém em lugares, em momentos, em situações que nós não somos aquela pessoa. Eu não digo com isso que você não deve ser uma pessoa forte nas situações que demanda que você seja forte, que você seja amigo nas circunstâncias e nas ocasiões que requer que você seja uma pessoa amiga. Isso aí é, vamos dizer assim, você ser forte, você ser amigo, você ser companheiro, isso aí se requer de qualquer pessoa. Eu estou falando aqui da questão da hipocrisia, de você ser uma pessoa verdadeira com Deus e com os homens, né? Com Deus e com os homens, com as pessoas. Então Deus ama a sinceridade, ama a verdade, ama a honestidade. E é aquilo que de fato vem de dentro para fora, faz parte do seu caráter, faz parte da sua vida, da sua moral. Existem pessoas que, e às vezes eu fico observando, a gente mesmo pode cometer esse erro, né? Existem pessoas que fazem as coisas certas e dizem dessa forma: olha, eu faço tal coisa, e isso que eu faço é uma prova de que eu sou uma pessoa de caráter, que eu sou uma pessoa que realmente tem um bom comportamento e por isso eu faço isso. É como que alguém fazendo algo forçado para demonstrar aquilo que ela não é. Talvez a atitude dessa pessoa, entre aspas, seja até uma atitude louvável, porque quando alguém deixa de fazer uma coisa errada e começa a fazer uma coisa certa, tendo em vista que isso levará ela a algum posto, a alguma posição, ou que alguém vai achar interessante essa atitude, né? Então eu digo assim, uma atitude louvável entre aspas, por quê? Porque quando você faz o certo, quando você é um homem de caráter, quando você é uma mulher de caráter, e sendo ela uma mulher casada, ou sendo noiva, ou sendo um homem casado ou noivo, quando você faz aquilo que é correto, respeitando aí o seu parceiro que está perto de você, ou respeitando sua parceira, isso você faz não é para demonstrar ou para que você, seja lá em qualquer área da vida, ou para alcançar algum posto, alguma posição. Isso você tem que fazer o correto e o certo, porque isso tem que fazer parte do seu caráter, tem que fazer parte do seu comportamento,
Não é para que você ganhe o louvor dos homens, o elogio das pessoas, ou para que alguém olhe mais para você, ou para que você possa se defender de certas acusações. Você tem que fazer o certo, você tem que ter caráter, você tem que ter moral, porque isso já é parte de você. Independentemente se alguém te veja ou não, se alguém te acuse ou não, se alguém acha que isso vai ser um comportamento louvável, interessante ou não, isso não interessa. Você tem que ter caráter porque você tem caráter mesmo. Você tem que fazer as coisas certas porque isso faz parte da sua moral, da sua ética, dos seus princípios, do seu caráter. Não é porque alguém tem que elogiar você. Então, o nosso Deus, ele ama a sinceridade, ele ama a verdade. E muitas vezes, nós que somos do meio espiritual, religioso, nós que somos cristãos, encenamos muito. Nós queremos passar aquilo que realmente não chega nem perto daquilo que realmente somos. E isso aí traz um transtorno, traz uma dificuldade, isso aí traz perdas para o reino de Deus. Porque quando nós estamos encenando, sendo atores, ou seja, hipócritas, é claro que com isso nós não estamos ganhando nada, absolutamente nada, estamos perdendo. O reino de Deus está perdendo, nós estamos perdendo, nós estamos falindo e caminhando para a perdição eterna. Por isso que está escrito na palavra de Deus que muitos naquele dia vão dizer: Senhor, Senhor, nós não expulsamos em teu nome, nós não fizemos milagre, prodígios, maravilhas em teu nome. E a Bíblia diz que Jesus Cristo vai dizer: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Eu nunca vos conheci, eu não vos conheço. Apartai-vos de mim. Que triste é viver uma vida de hipocrisia, de engano, de falsidade, de mentira, fazendo as coisas corretas para mostrar, para ninguém me acusar, para que eu não possa ser pego em nenhuma falha. Não, você tem que fazer isso porque você é um servo de Deus, você adora a Deus em espírito e em verdade, porque você tem uma vida transformada e mudada pelo poder da palavra de Deus. Você faz as coisas certas e corretas, não é porque alguém está te vendo, independentemente de alguém estar te vendo, te olhando, te observando ou não, você faz o correto, o certo, porque serve a Deus ou porque tem caráter, sendo cristão ou não. Sendo uma pessoa religiosa ou não, você faz o certo, pratica o certo, tem princípios, porque isso faz parte de você, está na sua essência, está na sua transformação, mudança interior, tá bom? Mais uma questão. Se você tem certos hábitos que são pecaminosos, se você tem observado que há coisas que você gostaria de fazer e não faz, ou se existe dentro de você uma inclinação que é insuportável e que nem você está conseguindo entender, podem estar acontecendo duas coisas, certo? Eu quero falar essas questões aqui em 10 minutos, já estamos em 8h46, 8 minutos e 46, 47. Mas existem situações, existem hábitos, comportamentos e podem estar acontecendo algumas coisas na sua vida que não sejam demônios, que não sejam espíritos malignos que tenham atrapalhado a sua vida e tenham inclinado você a cometer certas coisas que está destruindo a sua vida. Primeiro, a obra da carne. Você precisa crucificar o seu velho Adão, o seu eu, o velho homem. E são três inimigos do homem, na verdade, né? A carne, Satanás e os espíritos malignos. Algumas pessoas dizem dois, Satanás e a própria carne. E o mundo, né? O mundo é o sistema e tal, mas nós sabemos que o mundo é governado, o sistema é governado por Satanás, anjos caídos e demônios. Agora, a nossa carne, o nosso velho Adão, o nosso antigo eu,
o homem caído, essa força que quer mandar em nossas decisões, que quer nos atrapalhar. Então a Bíblia fala que nós temos que crucificar a nossa carne com suas paixões e concupiscências. Crucificar a nossa carne, a inimizade, porfia, ciúme, impurezas. Então tem muita coisa que o demônio na sua vida está sendo a sua própria carne, o seu próprio eu, seus próprios desejos, pensamentos e etc., colocados por demônios ou não. Mas o nosso antigo eu, o nosso velho Adão, a natureza pecaminosa que habita em nós, com certeza que acaba tendo ali uma ligação com os espíritos, com os anjos caídos, com os demônios e com Satanás. As obras da carne são inimizade contra Deus. Porém, a obra da carne, ou os nossos pensamentos, comportamentos, hábitos, decisões, posicionamento, nossas ideias, tudo aquilo que está dentro de nós, sistema, gosto, prazer em certas coisas que são pecaminosas, a Bíblia chama de o velho Adão, o velho eu, o homem pecaminoso, e nós precisamos lidar com isso, precisamos jejuar, renunciar, pedir a força espiritual do Espírito Santo para que a gente vença a nós mesmos. O seu maior inimigo é você mesmo, é o seu eu, o seu velho homem, o velho Adão, a natureza pecaminosa. Paulo disse em Romanos que o que eu quero fazer, isso não faço, e aquilo que eu não quero, isso eu faço. Havia uma força espiritual na vida de Paulo que era resultado da queda de Adão, o velho homem, o homem pecaminoso que habita na vida de cada pessoa. Então este velho homem se vence com o poder de Cristo, o novo nascimento, e você crucificando suas paixões, seus desejos e aquilo que desagrada a Deus, que manifesta no seu coração todos os dias. Todos os dias nós devemos mortificar, crucificar, vencer o velho homem em oração, jejum, leitura da palavra e autoavaliação, reflexões a respeito de suas conversas, de seus comportamentos, de suas decisões, de seus pensamentos e etc. Outra questão, a segunda, que devemos tomar cuidado, é entender que muitas vezes nós precisamos de libertação. Há algumas pessoas que acreditam que é impossível que um cristão se torne uma pessoa que seja ali possessa por demônios. Porque fala em línguas estranhas, porque tem certos dons espirituais. Não é possível que a pessoa seja atacada por hostes, castas de demônios, quando na verdade existem pessoas que, por mais que nasceu de novo, que aceitou a Jesus Cristo, ela deixou a casa vazia. Outras, quando aceitou a Jesus Cristo, nem foram libertas desses hábitos, desses ataques satânicos, diabólicos, de espíritos malignos. Ainda guarda no seu coração uma grande fúria, uma grande ira. Ainda guarda no seu coração a idolatria, a infidelidade, a rebelião. Ainda guarda no seu coração o rancor, o ressentimento, o ódio, a ira, a soberba, a arrogância. Existem pessoas que estão de fato precisando de uma libertação espiritual. Com certeza, estas forças, estas inclinações, que não é o seu eu, não é o velho Adão, mas estão vindo de fora, que são forças demoníacas, de hostes, de castas de demônios, de espíritos malignos que têm tentado te destruir e te levando a se tornar uma pessoa que não tem nenhum tipo de ação, que não tem vontade de vencer, vontade de conquistar, que não consegue viver livre de muitas coisas. Você precisa de uma libertação. Você precisa se libertar destes seres que têm como objetivo levar você à perdição eterna e destruir sua vida, sua família, seu lar, sua alma, sua casa, seu coração. Jesus Cristo disse que ele veio para libertar os cativos.
Se você está passando por um período de depressão, está escrito em Isaías capítulo 61, que ali representa e quer dizer que o Cristo viria para nos libertar, para nos trazer alegria no lugar de tristeza, veste de louvor no lugar de cinza, e ali fala que o Senhor nos libertaria do espírito de angústia. Então, com isso, eu quero dizer que existem ataques exteriores que vêm de fora para nos deixar para baixo, para nos destruir, nos desestabilizar, para que a gente venha a ser uma pessoa totalmente infeliz, enferma da alma, enferma do corpo físico. Então, entenda duas coisas. Seja uma pessoa sincera com Deus, verdadeira com Deus. Abra o seu coração para Deus, abra a sua alma, fale com o Espírito Santo, que você quer ser verdadeiro, adorar a Deus em espírito e em verdade. Diga para Jesus Cristo que você precisa e quer vencer a obra da carne, o velho Adão, o velho eu, o velho homem. E segundo, peça a Deus que Ele te liberte de verdade de todos esses espíritos que têm atacado a sua vida.